Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Ramanama Varanani. Rama e Lakshmana, junto com o exército de Vanaras, atravessaram o oceano com uma grande ponte, a ponte de Rama, e chegaram então ao norte da ilha, acampando então e começando a preparar as suas estratégias para a grande guerra que se iniciaria. Vibhishana diz para Rama que o exército de Ravana era muito mais numeroso que o exército de Vanaras. Ele diz sobre as grandes defesas da cidade, quais seriam seus pontos fracos, e também quais as grandes proezas e armas dos seus inimigos. Ele fala que Indrajit, que é o filho mais velho de Ravana, ele tinha grandes poderes e grandes armas, assim como o seu pai Ravana. Dizendo esses pontos fracos, falando sobre as armas secretas dos Rakshasas, Rama teria então uma chance maior. E assim eles planejam qual é a melhor maneira de atacar a cidade. Ravana, por sua vez, sabendo que Rama chegou à ilha com os seus Vanaras, ele então prepara as defesas da cidade. Ravana divide seu exército em 5 grandes batalhões, liderados por grandes generais. Ele coloca, defendendo os 4 portões da cidade, norte, sul, leste e oeste, e o 5º exército ele coloca dentro das muralhas, protegendo as suas defesas. Da mesma maneira, Rama designa 5 grandes generais do exército dele e divide seu exército de Vanaras em 5 pelotões, um para cada região da cidade. Eles então descem o monte onde eles se encontravam, abandonam seu acampamento e marcham na direção de Lanka. O Ramayana descreve esse momento como sendo realmente uma coisa muito grandiosa. Um exército imenso de macacos, muitos, realmente incontáveis, descendo e adentrando a floresta que circundava a cidade de Lanka. É tanta gente, é tanto movimento, que os pássaros nas florestas voam e as árvores se sacodem com a quantidade de Vanaras que atravessam então a floresta, até finalmente sair do outro lado, cercando a cidade de Lanka. Eles contemplam a cidade de perto e ficam realmente maravilhados. Aquela grande cidade, com muralhas enormes e grandes máquinas de guerra, cercadas por grandes exércitos de Rakshasas, dourada, cheio de joias, uma cidade magnífica. Rama lamenta que uma cidade tão poderosa tenha que cair devido aos atos tão terríveis de seu rei. Sugriva então vê no alto do terraço do palácio Ravana, contemplando o exército inimigo. Ele então, tomado de impulso, salta até o terraço, derruba a coroa de Ravana e eles têm ali uma grande batalha. Eles lutam e rolam ali no terraço, cada um deferindo um golpe mais forte no outro. Mas Ravana é realmente muito poderoso. Sugriva então salta de volta, vendo que não era possível derrotar Ravana de imediato, ele retorna até os pés de Rama e o exército inteiro de Vanaras grita em seu nome e grita em nome de Rama. Rama fica muito contente com a coragem e a empolgação de Sugriva, mas ao mesmo tempo repreende ele. Não é adequado, Sugriva, que você vá lutar sozinho, especialmente diretamente contra Ravana, e muito menos você, que é o rei de Kiskindha. Um rei não pode se expor tanto dessa maneira. Imagina se acontece alguma coisa com você, como ficaria o seu povo, o seu reino, os seus súditos. Então não faça isso dessa maneira de novo. Sugriva pede desculpas, faz o seu namaskaram, e aí então Rama decide mandar Angada, filho de Vali e príncipe herdeiro de Kiskindha, como emissário. Rama diz para Angada, diga para Ravana que a paz ainda é uma possibilidade. Ofereça os termos de paz. Diga que ele libere Sita. E aí então, se arrependendo do seu erro, nós marcharemos de volta ao continente. Diga isso a ele. Angada se dirige até os portões da cidade. E lá ele anuncia os termos. Diz para Ravana então todos os termos de paz. E ele dá a última oportunidade. Ravana, entregue Sita. É a sua última chance. Entregue Sita e voltaremos todos de volta. Não haverá guerra, se assim for. Ravana, muito irritado, diz para alguns Rakshasas, peguem esse macaco e matem ele. Os Rakshasas pulam em cima de Angada, só que Angada é um macaco muito poderoso. Ele dá um grande salto e lá do alto arremessa os Rakshasas de volta para o chão, que são mortos então. Angada ainda aproveita, pula no alto de uma torre, na torre mais alta de Lanka, destrói a torre e volta para o seu exército de Vanaras. Ravana olha para aquela torre destruída
e ele considera que aquilo não é um bom sinal. Ainda assim, mesmo que todos os Rakshasas, olhando aquele grande e poderoso Vanara, tenham ficado mexidos e assustados, ainda assim, eles se recompõem e Ravana, firme no seu desejo, firme ali na sua ambição de manter Sita, ele decide então que a guerra vai continuar, ela vai começar e assim será. Eu ficarei com Sita e nós ficaremos com a cidade de Lanka protegida. Rama então, vendo que de fato Ravana não cedeu aos acordos de paz, ele então declara guerra finalmente a Ravana e então a guerra tem início. Os Vanaras todos partem para cima da cidade de Lanka e ao mesmo tempo Ravana libera os Rakshasas que passam em cima dos Vanaras também. A batalha é realmente grandiosa. Os Rakshasas de um lado, grandes, poderosos e fortes, bem treinados, com grandes armaduras de ferro e armas realmente incríveis de um lado. Do outro, Vanaras, também muito poderosos, mas armados com o que tinham: pedras, árvores, dentes e garras. Os dois exércitos se encontram. Muitos são mortos. Muitas vitórias do lado dos Rakshasas, muitas vitórias do lado dos Vanaras também. É dito que rios de sangue corriam com tantas derrotas e tantas mortes dos dois lados. Grandes generais também de ambos os lados, lutando diretamente um contra os outros em batalhas épicas de fato. Muitos generais dos Rakshasas partiam individualmente contra generais dos Vanaras. Sugriva, Angada, Hanuman. Um atrás do outro, os Rakshasas vão sendo derrotados e os grandes generais dos Vanaras se mantêm. Os exércitos de Vanaras são ordenados a concentrar todas as suas flechas e armas em Rama, mas Rama é muito poderoso. Com uma enxurrada de flechas, nuvens imensas de flechas, ele vai derrotando pelotões e pelotões de Rakshasas, de tal maneira que eles não conseguiam nem mais ver Rama, de tantas flechas que chegavam na direção deles. Finalmente, Ravana manda Indrajit, seu filho mais velho, na luta. Indrajit, então, parte com sua carruagem e com suas grandes armas magníficas, derrota vários Vanaras. Angada, filho de Vali, se posiciona na frente de Indrajit e eles têm uma grande batalha. Nessa batalha, Angada consegue destruir a carruagem de Indrajit, que cai no chão. Indrajit, sem o seu transporte, se torna invisível, tamanho é o poder dele, e parte então com as armas magníficas na direção de Rama e Lakshmana. Ele atira então uma arma poderosa, Nagapasha, aquele que é o laço em forma de serpente, e atira nos dois grandes heróis de Rama e Lakshmana. Os dois são rodeados pela arma e ficam presos e caem no chão inconscientes. Aquilo ali realmente foi um feito incrível. Indrajit retorna para a cidade de Lanka com seu exército, recebido por pétalas de flores e gritos de vitória. Os Rakshasas ficam exaltantes com aquela grande conquista e ao mesmo tempo os Vanaras ficam desolados. A moral dos Vanaras cai. Todo mundo fica, e agora? Rama e Lakshmana caíram. Eles estão presos e inconscientes. Vibhishana vira para Sugriva, que estava realmente sem saber o que fazer, e diz: não se preocupe, eu conheço bem as armas do Rakshasas. Eu conheço as armas de Indrajit, eu sei o que ele usou. Isso é Nagapasha. Essa arma, ela tem um tempo de duração. Não se preocupe, eles estão imóveis e inconscientes, mas eles vão voltar. Tem que aguardar o tempo necessário. Nesse momento, uma grande águia surge do céu de repente. Gigantesca, dourada, magnífica. Ela desce e aí então todos os Vanaras encantados abrem espaço e ela pousa ao lado de Rama e Lakshmana. A grande águia é Garuda, o grande veículo de Vishnu, do próprio Vishnu. Ela desce dos céus e aí então, quando ela pousa ao lado de Rama e Lakshmana, as serpentes que enrolavam os dois fogem. Sendo inimigos naturais, as águias devoram as serpentes, elas rapidamente fogem e aí então os efeitos dessa arma acabam. Rama e Lakshmana então, livres daquelas amarras, se levantam e Rama diz para Garuda: você parece familiar, mas quem é você? Você que realmente é grandioso, que veio dos céus e liberou a gente dessas armas tão poderosas. Garuda sabia que Rama, na verdade, era uma manifestação do próprio Vishnu, era uma batalha de Vishnu. Mas ele sabia também que Rama não tinha isso claro na mente dele. Garuda então apenas sorri
e diz para Rama: digamos que eu seja apenas um velho e bom amigo. Com certeza, no final dessa batalha, nós nos reencontraremos novamente. Cada um então saúda o outro, e aí então Garuda bate as suas asas e volta para os céus. Rama então, junto com Lakshmana e todo o seu exército de Vanaras, revigorados e entusiasmados, pegam de novo suas armas e voltam para o grande cenário da batalha contra Lanka. Durante essas batalhas, Ravana tinha feito coisas terríveis com Sita. Ele havia levado uma cabeça de Rama falsa e mostrado para ela, dizendo que Rama tinha sido derrotado. Sita ficou horrorizada a ver aquilo. Tudo isso para aterrorizar Sita e fazê-la, forçá-la a, de fato, desistir de Rama e ficar com Ravana. Depois disso, enquanto Rama e Lakshmana estavam presos inconscientes no chão, Ravana manda que as Rakshasas que cuidavam da proteção dela ali, colocassem ela no seu Vimana, no seu carro voador, e, subindo às grandes alturas, mostrassem: veja só, Rama e Lakshmana estão mortos. Ela fica também desesperada. Mas em cada momento em que ele faz isso, algo diferente ocorre que revela a ela que aquilo tudo era um truque. As próprias Rakshasas que estavam cuidando dela ficaram, depois de tanto tempo, ficaram com compaixão e diziam para elas depois: não se preocupe, Sita, isso é um grande truque de Rakshasa. Rama não está morto, Rama continua lutando. Eu escuto os tambores, eu escuto os sons da guerra, eu escuto boatos. De fato, Rama está vindo com um grande exército, é grandioso. Rama não está derrotado e ele vai acabar vencendo Lanka, com certeza. Sita, a cada vez que é feito um truque desse, sofre um pouco mais, mas ainda assim esperançosa e firme no pensamento em Rama, ela aguenta. Quando Ravana tem conhecimento de que Rama e Lakshmana ficaram livres daquela arma poderosa Nagapasha, ele fica chocado. Como esses dois conseguiram se livrar dessa arma poderosa? Isso não é possível. Ele fica muito enfurecido e ele então decide que ele mesmo vai lutar nessa guerra. Tantos generais já morreram e ainda assim eles não caem. Ele mesmo então vai no grande carro de guerra dele, puxado por grandes cavalos e grandes armas, e ele sai da cidade e vai na direção de Rama. No caminho, vários Vanaras atacam Ravana e ele destrói grandes batalhões aos montes. Vários Vanaras vão caindo aos montes. Grandes generais também tentam lutar contra Ravana. Sugriva tenta lutar contra Ravana. Não consegue lutar, não consegue vencê-lo. Angada, o próprio Hanuman, tem uma grande batalha com Ravana. Uma batalha muito difícil para ambos os lados. Mas no final, Hanuman percebe que Ravana ainda assim era muito poderoso. E ele decide se afastar. Lakshmana luta contra Ravana também. Uma grande batalha. Mas Ravana consegue disparar uma flecha poderosa, um grande astra, que derruba inconsciente Lakshmana no chão. Rapidamente, Hanuman resgata Lakshmana no campo de batalha e devolve para o acampamento em segurança. E aí então, nesse momento, Rama diz: eu vou para o campo de batalha enfrentar diretamente Ravana. Hanuman fala: esse Ravana está vindo numa carruagem. Você, por favor, monte nos meus ombros, que eu serei a sua montaria. Rama monta nos ombros de Hanuman e vai até o campo de batalha e vê pela primeira vez o seu oponente, Ravana. Ele fala algumas palavras para Ravana. Ele diz que ele, mesmo sendo grandioso, não sendo dhármico, ele será derrotado. Ravana não dá bola e então uma grande batalha tem início entre Ravana no seu grande carro e Rama sobre os ombros de Hanuman, do grande Hanuman. A batalha é épica. Grandes armas vão sendo disparadas um contra o outro, uma anulando o poder da outra. Todos os exércitos param para ver aquela batalha grandiosa. As deidades nos céus param tudo o que estão fazendo e surgem para poder assistir uma grande batalha muito poderosa. Grandes disparos, grandes ataques, ambos os lados são feridos, mas por fim, Rama atira uma grande arma, uma grande flecha no peito de Ravana, que cai então. O seu carro é destruído, ele rola no chão, sua arma fica, sua coroa cai. Rama então sai do ombro de Hanuman, vai até Ravana, que está caído e deitado no chão, e ele diz para Ravana: você lutou, Ravana, bravamente hoje. Agora, desarmado, que você levante-se, volte para sua cidade Lanka, descanse e se recupere, e esteja pronto
para a batalha de amanhã. Eu não lutarei com você nesse estado, eu não lutarei com você desarmado. Você se recupere, e amanhã, quando tivermos condições iguais novamente, nós lutaremos. Ravana retorna humilhado, envergonhado, para a cidade de Lanka. E Rama retorna ao seu exército, onde é muito bem recebido. Todos os Vanaras vibram com a vitória de Rama, vibram e jogam flores em cima dele, todas as deidades, todos vibram com a grande vitória de Rama. Mas a guerra ainda não tinha acabado. Era apenas uma pequena vitória. Ravana em Lanka estava enfurecido. Ele não iria tolerar essa humilhação que ele teve, não iria tolerar essa derrota. E ele aí então decide chamar a grande arma secreta que ele tinha, que iria realmente destruir esse exército de Vanaras. Assim ele pensa. No próximo vídeo então, veremos o que Ravana vai trazer de novo nessa grande batalha épica do Ramayana. Hariom.